Olá, tudo bem? Meu nome é Wesley e eu sou administrador, tenho formação em administração e atualmente eu terminei esse ano o pós-doutorado em administração pela USP de Ribeirão Preto. Eu trabalho na UFMS Campus de Paranaíba, estou como coordenador, que é um tipo de uma função de administração, e sou professor no curso de administração. Vamos lá, por que eu escolhi essa profissão? Em 93, o meu falecido pai, ele tinha um escritório de frente ao posto Ipiranga de compra e venda de gado, de boi, bovinos, né? Então eu tinha muito contato o gerenciamento do escritório, com a rotina administrativa, com o atendimento de pessoas, né? E gostava muito desse dia a dia, dessa rotina. Em 94, eu entrei como mirim, que seria um tipo de office boy, para trabalhar na Caixa Econômica Federal, aqui em Paranaíba. Na época, a Caixa era no prédio onde hoje é a Casas Bahia, né? Então, foi esse o momento que eu decidi escolher cursar administração. Aí eu vou explicar para vocês o porquê que eu escolhi fazer administração. A administração é uma carreira que possibilita você atuar em diversas áreas, né? Eu posso trabalhar numa empresa, numa pequena, numa média ou até numa multinacional. Eu posso trabalhar na área financeira, eu posso trabalhar na área de produção, eu posso trabalhar na área de marketing, eu posso trabalhar na área de gestão de pessoas, posso trabalhar na área ambiental, entre outras áreas. Então, o curso de administração, ele tem uma perspectiva multidisciplinar, que consegue trabalhar com gestão em várias áreas, né? Então, essa é uma primeira possibilidade para se atuar como administrador nas empresas privadas, né? Também se pode atuar em organizações públicas, inclusive o meu último emprego, antes de vir para a UFMS, eu fui administrador da área de recursos humanos da Unesp em Jaboticabal, gerenciando mais de 1.000 funcionários. E também você pode trabalhar, inclusive, em qualquer tipo de organização. O que é organização? Você pode administrar uma escola, você pode administrar uma ONG, um órgão público, até uma igreja é passível de ser administrada, né? Você pode trabalhar, a formação em administração te dá a possibilidade de você atuar como consultor. Você pode montar uma consultoria ou vincular outras empresas de consultoria, que você vai prestar serviços técnicos para outras empresas. Você tem a possibilidade, após o curso de administração, de se tornar um empreendedor. O que quer dizer isso? Você montar um negócio, identificar um nicho de mercado, identificar uma área que ainda não existe, por exemplo, aqui em Paranaíba, de serviços, e você pode montar um negócio nessa área. Então, você se tornaria um empresário, um empreendedor. Você pode também seguir a carreira acadêmica. Eu comecei como administrador. Trabalhei na área privada, trabalhei na área pública como administrador e hoje movi minha carreira para a docência. Então, eu trabalho com administração, mas ensinando as pessoas a administrar a vida e também os negócios, né? Então, você precisa fazer a graduação em administração, o mestrado, o doutorado e aí vai, pós-doutorado, e aí continua os estudos, né? Você também pode atuar no setor público como administrador. Então, existe uma série de órgãos públicos que precisam de contador, precisam de administrador, precisa de psicólogo. Então, existe espaço para se atuar como administrador do setor público. Aí, como eu me preparei para conquistar uma vaga na universidade? Eu entrei na UFMS lá em Três Lagoas. Eu tinha 17 anos quando eu passei no vestibular da UFMS. Na época, não tinha Enem, o vestibular era o único meio de se ingressar na UFMS.
Hoje você tem o vestibular, você tem o PASSE, que é um programa seriado. Ao final do primeiro colegial você faz a prova do PASSE, do segundo colegial e do terceiro colegial. Então vão se somando as notas e você tem também a nota do Enem. Naquela época não tinha, era só vestibular. E eram 4 redações no vestibular da UFMS. Então era extremamente concorrido. Qualquer curso na época era muito concorrido. E na época eu me lembro, acho que eu passei no 21º lugar. Mas o que me levou a passar no vestibular foi justamente enxergar que a educação, que o estudo, é a única forma que eu tenho para transformar a minha vida, que eu tinha para transformar a minha vida. Se hoje eu sou o que sou, é em razão da dedicação que eu tive no estudo. Naquela época, eu lembro muito bem que eu tenho amigos que na época preferiram ir para Lagoa Santa, preferiam ir para balada, que a gente chamava de baile naquela época, né? E eu não, eu passava todo sábado à tarde, até às 6, 7 da noite, fazendo curso de espanhol com uma professora particular, porque pensando no vestibular. Então, a dedicação ao estudo, o compromisso ao estudo, é o que vai determinar essa conquista da vaga na universidade. Nada acontece por acaso. Então, se você abdica hoje de algumas coisas, festa, às vezes até um pouco da família, em prol do estudo, lá na frente você vai conquistar essa vaga. Então só depende de você. Não adianta você falar assim, a escola foi ruim, o professor foi ruim, para com isso. O primeiro passo é você querer, você ter a vontade de ser aprovado. Então, se você tem esse propósito de passar no vestibular, de conquistar uma vaga em administração, em farmácia, em medicina, você precisa se dedicar. Então, a recomendação que eu dou é dedicação. Você precisa querer, ter essa vontade, né? E se esforçar para isso. Bom, o meu dia a dia como administrador e como professor, eu falo que a gente, como professor, a gente trabalha 18 horas por dia. Por quê? Eu acordo 6 horas, 6h30, e vejo as notícias que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? A gente tem que evitar, a gente tem que selecionar as notícias, porque se a gente liga a televisão, só coisa ruim entra na nossa cabeça, só violência, só novela, só coisa que não presta. Então eu preciso selecionar aquilo que entra na minha cabeça, porque implicitamente a televisão, a mídia, ela de alguma forma influencia nas nossas atitudes, influencia na nossa percepção de mundo. Então eu tenho que selecionar o que entra na minha mente, eu tenho que selecionar os meus pensamentos, que isso vai refletir nas minhas atitudes, né? Então, além de ver as notícias do dia, eu verifico quais são os processos que estão tramitando no curso de administração, entrada, por exemplo, transferência de aluno, aproveitamento de estudos, aluno que pediu para trancar tal coisa. Então eu verifico os processos que tem um sistema da UFMS chamado SEI, que a gente tem acesso a isso. Eu leio material sobre a minha área de pesquisa, eu preparo aula, eu atendo alunos, eu atendo o professor, eu atendo a direção, oriento alunos de iniciação científica. Então é um dia muito ativo. Parece que às vezes a gente tem rotina, né? E não tem. Então a gente tem uma dinâmica de trabalho muito fervorosa. Então a gente faz isso porque a gente gosta. A gente gosta dessa rotina de alguma forma, ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas, né? Então a gente tem essa rotina bem interessante. Eu costumo dizer para os alunos, né? O que menos toma tempo da gente é a sala de aula. A sala de aula é onde você discute aquilo que você sabe, você apresenta as teorias, os alunos vão discutir, vão participar, vão fazer projetos.
Então aquele é um ambiente extremamente agradável, um ambiente do conhecimento, um ambiente universitário, é muito enriquecedor. Então vocês vão chegar nesse momento de frequentar as universidades, vivam plenamente as universidades. É o momento que você constrói ideias, você constrói significados, você constrói a sua vida. É o primeiro passo que você vai ter para começar uma carreira profissional. Aí o questionamento, né? Quais são as facilidades e quais são as dificuldades na minha profissão? Eu vou dizer que talvez não é na minha profissão, só na minha profissão, talvez são em todas as profissões. A facilidade e as dificuldades são as pessoas. Por que eu digo isso? Você precisa, qualquer profissão, na maioria delas, vai lidar com pessoas. Então, se você tem pessoas na sua equipe, pessoas que se dedicam, pessoas comprometidas, pessoas que gostam daquilo que fazem, pessoas que vão fazer acontecer, você vai ter problemas? Vai, mas é menor. Você vai ter dificuldade, vai ter conflitos? Vai, mas é um grau menor. Agora, quando você tem pessoas que trabalham só pelo dinheiro, quando você tem pessoas que fazem as coisas de qualquer jeito, quando você tem pessoas que não estão nem aí para os objetivos de uma empresa, de uma universidade, de uma escola, aí você vai ter mais dificuldades, você vai encontrar as maiores dificuldades no trabalho, que é justamente resolver conflitos, dar feedback, comunicar, liderar pessoas, fazer com que as pessoas se mobilizem em prol de objetivos. Então eu costumo dizer que nós, administradores, precisamos amar os problemas. O papel do administrador é para lidar com problemas, para resolver problemas. Nós somos preparados para isso, ok? Um outro questionamento. Qual foi um fato ou uma curiosidade que marcou a minha profissão? Eu não tenho nenhum fato específico que veio à minha memória, falar assim, esse fato foi marcante na minha profissão. Eu acho que todos os fatos, especialmente as conquistas e também os insucessos, eles são marcantes. Porque cada momento da vida você está numa fase. Quando eu termino o segundo grau, é marcante quando eu entro na universidade. Quando eu saio da universidade e entro no mercado de trabalho, é marcante porque eu consegui, de alguma forma, colocar o meu conhecimento em prol de uma instituição, em prol de uma empresa. Então, quando eu entrei no mestrado, quando eu entrei no doutorado, quando eu entrei no pós-doutorado, quando eu concluí a graduação, o mestrado e o pós-doutorado, tudo isso são fatos marcantes. Quando eu publico um artigo fora do país, isso é um fato marcante. Quando eu tenho um insucesso, quando uma pesquisa não sai da forma como a gente espera, quando um aluno não forma porque por uma série de problemas que às vezes a gente não tem controle, tudo isso é insucesso. Ou quando um aluno forma e não consegue emprego, isso é insucesso. Então nós precisamos, diante dos insucessos, não desistir, não desanimar, não achar que o mundo vai acabar diante das primeiras dificuldades. A dificuldade, ela faz parte da nossa vida. A dificuldade, ela existe e sempre vai existir. E nós precisamos ser resilientes, nós precisamos ter equilíbrio emocional para lidar com a pressão, para lidar com a cobrança, para lidar com o cliente, para lidar com o paciente, para quem for para a medicina, para a área de saúde. Então nós precisamos ter alguns fatores para que a gente tenha esse sucesso, né? E quando a gente não conseguir os nossos objetivos, nós precisamos rever os nossos caminhos. Nós precisamos rever o nosso planejamento para entender o porquê não conseguimos atingir o nosso objetivo. Então é fundamental, constantemente, um profissional estar revisando a sua carreira. Não basta eu simplesmente fazer uma graduação em qualquer área e achar que eu sou o melhor profissional e achar que eu vou resolver os problemas do mundo. Então, a educação, ela não termina com o fim da graduação. A educação
hoje é um processo contínuo para o resto da vida, isso em qualquer área. Você precisa constantemente estar se atualizando. Coisas que eu vi quando eu fiz a graduação em 2003, quando eu terminei, já não se aplica nas empresas hoje. Então, constantemente, a gente precisa estar antenado, a gente precisa estar estudando, né? Bom, para a gente encerrar esse vídeo, eu queria deixar uma mensagem para vocês. Possivelmente que vocês estão no segundo grau ou estão terminando o segundo grau, que independentemente da profissão que vocês escolherem ou aquilo que vocês forem fazer na vida, é importante sempre procurar fazer as coisas bem feito da primeira vez. Você fazer as coisas com amor, porque tudo que você for fazer, tudo que você executar como profissional, tende a refletir numa pessoa, seja como administrador, seja como advogado, seja como professor, seja como médico. Então, todo o resultado da sua profissão, das suas escolhas, vai gerar uma contribuição social. E essa contribuição social, ela não pode ser feita de qualquer jeito. Ela não pode ser sem critério. Hoje, pergunta para o pai de vocês se o pai de vocês querem levar vocês no médico ruim. Se o pai de vocês querem fazer uma casa com engenheiro formado, entre aspas, nas coxas. Pergunta para o pai de vocês se quer comprar um carro, entrar num avião, feito pelo engenheiro que não se dedicou ao curso. Então, é importante se dedicar àquilo que faz. É importante decidir fazer bem feito as coisas. Vai dar coisa errada? Vai acontecer erros? Vai, ninguém é perfeito. Mas essa busca da melhoria contínua precisa fazer parte da nossa vida. Agora, quando nós estudamos, quando nós trabalhamos, quando nós nos esforçamos, lutamos pelos nossos sonhos, naturalmente os objetivos vão ser atingidos. É comum o jovem, às vezes termina o segundo grau, termina a graduação em qualquer área, já querer que as coisas acontecem, né? É preciso ter calma, é preciso ter paciência. Se você está trabalhando, se você está estudando, as coisas vão acontecer naturalmente. E um detalhe importante, não passe por cima de ninguém. Não tente ser melhor do que os outros. Não tente ser uma pessoa arrogante. Não tente ser uma pessoa com falta de caráter. A sociedade carece de profissionais com ética, profissionais que pensam, que têm um senso de justiça, de profissionais que tenham capacidade de mobilizar, de conduzir, de motivar pessoas, profissionais que tenham valores humanos, profissionais que tenham capacidade de comunicação, profissionais que saibam trabalhar com pessoas e que saibam amar pessoas. Nós precisamos de jovens que entrem para a política, jovens com valores. Então, o futuro está na mão de vocês. O futuro está com vocês. Então, vocês precisam sonhar. Vocês precisam desejar mudança. Vocês não podem se acomodar com um país, com uma sociedade que tem injustiça, que tem desigualdade. Vocês precisam fazer as coisas acontecerem. Então esse é o meu recado a todos vocês. Agradeço esse espaço, agradeço a oportunidade e quem sabe futuramente nós não nos encontraremos aqui no curso de administração da UFMS Campus de Paranaíba. Fica um abraço do professor Wesley.